Tem 3 problemas e uma sapiência no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado, durante a reunião de aniversário do PT na Bahia. A sapiência é a seguinte: Lula deu uma bronca na militância. Meia esquerda nas redes sociais está dizendo que a economia está uma maravilha, que Lula tem tudo para ganhar no primeiro turno, só tem um problema. A sociedade discorda. O governo é reprovado pela população. Sim, a margem é bem estreita, mas não é um governo popular. Então, um bom pedaço do discurso de Lula é tirar o naco mais dedicado da militância, aquela turma que vai às reuniões nacionais do partido, da zona de conforto. É mostrar que vai precisar ter muita energia para encarar esse pleito desse ano. O que a pesquisa Meia Ideia mostrou na semana passada é que Flávio Bolsonaro já está competitivo no segundo turno. E, gente, ainda em fevereiro, vai ser uma eleição muito suada, muito difícil para todo mundo que está na competição. Vai ter muitos altos e baixos. Veja, se você pergunta lá no Palácio do Planalto, ninguém estava achando que ia ser moleza, ninguém. Só que, de alguma forma, o recado não tinha chegado ainda na militância. Hora, então, de arregaçar as mangas e descer do Olimpo imaginário. Claro, o cenário está longe de definido, não sabemos quem serão os candidatos todos à presidência, as alianças não foram traçadas nem nacionalmente nem regionalmente. O momento de começar o trabalho é agora. E vejam bem, o bolsonarismo e Gilberto Kassab já estão trabalhando duro. O PT ainda não tem candidato a governador nem em São Paulo nem em Minas Gerais, que são os estados nos quais o partido precisa avançar forte para ter segurança de vencer as eleições. Daqui a pouco o Romeu Zema vai aparecer filiado ao PSD, sim, essa conversa está rolando, e o PT ainda sem candidato em Minas e São Paulo. Então, essa é a sapiência de Lula. O jogo que ele entende, que conhece, sabe, agitar a militância, injetar ânimo, botar para trabalhar. Não há político como Lula com essa habilidade no Brasil. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa habilidade em que ele a põe em jogo, Lula também tem os seus vícios. Primeiro, Lula afirmou que não tem mais Lulinha, paz e amor. Olha, direito dele, só tem um detalhe. Lulinha, paz e amor é a persona do presidente que atrai o voto não petista e moderado da classe média urbana. Esse é um eleitor que votou nele em 2022. A versão jararaca agita a militância de esquerda, dá gás no pessoal, mas perde aquele voto. Pode funcionar estrategicamente, só que aí vai precisar de algum outro voto em algum outro lugar. O PT parece querer o voto mais popular das periferias urbanas. Faz sentido. Então aí vem o segundo problema. 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo, nós não podemos esperar que eles falem bem de nós. Precisamos ir para lá conversar. Frase do Lula, tá? Mas isso é de uma estupidez. É inacreditável, gente. Não existe mais falar numa reunião do PT e só quem lê jornal sabe o que rolou. Não é mais assim que funciona. Essas coisas viram corte e justamente esse trecho é o corte que mais circulou no meio evangélico desde sábado. Aliás, ainda está circulando. E sabe o que os evangélicos ouviram dessa fase? Uma ofensa profunda. Lula achou que estava ofendendo? Possivelmente não. A esquerda brasileira não entende a periferia urbana, não compreende seus valores e é em momentos assim que fica óbvio. A gente precisa falar mais sobre isso. Por fim, o terceiro problema. Lula pediu que a militância petista vá para as redes sociais brigar, porque afinal os bolsonaristas estão nas redes brigando. Talvez seja boa estratégia eleitoral mesmo, talvez seja boa estratégia eleitoral. Mas é também uma capitulação. É concluir que o jeito de fazer política no tempo das redes e algoritmos é se metendo na lama. Veja, a esquerda já vem fazendo muito disso. Tem alguns influenciadores de esquerda que defendem portar-se como bolsonaristas no ambiente digital, gente inclusive que dá cursos de comunicação dentro do Partido dos Trabalhadores. Permitir que a família Bolsonaro dite a maneira como todos os grupos políticos atuam na internet é uma derrota da sociedade. É um ataque à própria democracia. É ajudar a fazer com que o nosso ambiente de conversa apodreça ainda mais. Parte da defesa democrática inclui trabalhar por um ambiente político melhor, não cooperar para que piore. Aí, de novo, Lula incentiva, a militância vai. Mas vamos nos aprofundar nessas duas últimas discussões. Por que a periferia se ofendeu com o comentário? Por que o corte de Lula sobre os 90% de evangélicos circulou tanto? E por que agir qual bolsonarista piora a democracia? Vem comigo, eu sou Pedro Doria, editor do Meio.
Olha, parte do nosso esforço de ter uma pesquisa eleitoral mensal é que ela nos ajuda a entender o que está acontecendo. Gente, é informação, é ter o pulso da eleição, é compreender os desejos, as vontades do eleitor, é poder agir com tempo de reagir. Nem sempre a informação é aquela que a gente quer ouvir. Para a gente, a pesquisa não é algo separado do jornalismo. Não, nós pensamos juntos, pesquisadores e jornalistas, sobre o que precisamos compreender para ir às ruas, então, perguntar. Uma das novidades do jornalismo político que a internet trouxe é a dos veículos que contam o que desejamos ouvir. É ótimo. Dá, assim, um calorzinho no coração. Tá valendo. Não é o que a gente faz. A gente quer entender. Porque mais do que nunca precisamos entender cedo quando ainda há tempo para agir, para dissecar. Se você assina o Meio, você está entre os primeiríssimos a receber a pesquisa Meio Ideia, em PDF, para se juntar à campanha de injetar informação de qualidade nos seus grupos de WhatsApp. Seja quem traz informação no mundo de desinformação. Seja, por favor, quem começa as conversas importantes. No segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral liberar a gente, você recebe o arquivo e distribui para todo mundo que quiser. Distribua. Assine. Esse é o ponto de partida. No início de 2022, o PT escolheu jogar na gaveta uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo com os eleitores não polarizados. Olha, a pesquisa é pública, está lá no site para baixar. Tinha, direta e indiretamente, coisas que a gente já conhece bem. A impopularidade da CLT, o franco desejo de ascensão social, uma relação dúbia com o Estado. As conclusões batiam de frente com convicções que são, profundas da esquerda brasileira sobre que tipo de política pública é ideal para o Estado. Construir um discurso para esse pedaço da sociedade ou da periferia urbana exigiria rever políticas públicas muito caras, defendidas há muitas décadas. O partido escolheu, não, a gente não quer, muito obrigado. Uma cultura protestante é diferente de uma cultura católica. São olhares diferentes, ideologias diferentes, compreensões distintas da vida. Nenhum conhecimento novo aqui, tá? Max Weber escreveu seus ensaios sobre a ética protestante do trabalho em 1904 e 1905, são 120 anos. O protestante considera trabalhar duro uma missão divina, uma honra. A palavra que é essa, tá? Missão, disciplina, autocontenção. Crescer por conta do próprio trabalho é o prêmio de quem agiu com a disciplina de vida. As leis trabalhistas que temos, elas foram construídas para garantir estabilidade no serviço e proteção em relação ao empregador. Tudo certo, tudo importante. O que os evangélicos brasileiros querem não é se estabilizar, garantir o salário todo mês, ter segurança em caso de ficarem desempregados. O que eles querem é trabalhar por conta própria, construir alguma coisa e ascender socialmente. Vamos falar de um jeito bem claro, tá? Querem virar burguês. Isso quer dizer que o tipo de política pública que você desenvolve para esse público é aquela que facilita a vida de quem deseja trabalhar, trabalhar duro, trabalhar muito e sentir que mesmo lentamente esse trabalho está levando a uma vida mais confortável. Que um dia essa pessoa poderá ter uma casa no campo, um carro mais bacana, se firmar na classe média. Não é o mesmo tipo de política pública que leva à criação de mais empregos estáveis para operários. Muita gente na esquerda considera que essas pessoas vivem em auto-engano, que esse cenário não é possível. Está tudo certo. Talvez estejam certas. Mas é o que essas pessoas querem. Aí vem o presidente da República e diz que todos eles estão em programas do governo. Não importa se é verdade. Sabe o que bateu no ouvido? Ele está dizendo que a gente precisa de Bolsa Família. Quando eles têm orgulho de não precisar. Quando se sentem mal, se precisam. Mas que tiro no pé. Sem Lulinha, paz e amor, a classe média centrista vai embora. Dizendo que o evangélico precisa de governo, a periferia urbana vai embora. A estratégia qual é? Aí a gente volta para a democracia, para a crise da democracia. Gente, democracia é discurso. Democracia é opinião, é debate. Democracia é voto. Se você abandona por completo a possibilidade de discurso civilizado, do debate público, e passa a se comportar como um selvagem que ataca todo mundo que discorda nas redes sociais, não se engane. Não é pela democracia que você está lutando, você está lutando por poder. Por poder. E esse é o ponto mais grave do discurso de Lula. A realidade não mudou.
Ele precisa, para ganhar, dos votos de quem não é de esquerda, porque se você junta a esquerda toda, dá só 1/3 do Brasil. Lula sempre se elegeu com uma aliança maior do que isso. Será que não tem ninguém por aí que queira fazer uma campanha defendendo o regime democrático, os seus valores, desde o início? Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.